Olá, meu ouvinte do meu canal. Hoje, você que acredita nas Sagradas Escrituras, eu quero fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo hoje no meio dito cristão, no meio dito evangélico. Hoje que eu venho observando, meu ouvinte, você que aprecia o nosso canal, você que entende o que nós estamos falando, o que eu tenho observado hoje nos nossos dias é que a palavra de Deus não é exposta corretamente para as pessoas. Haja vista que hoje no nosso meio, no meio dito cristão, há muitos escândalos. Embora o número de dito evangélicos tenha crescido, ditos cristãos tenha crescido no nosso país, mas à medida que tem crescido, também tem crescido muito os escândalos. Aí você pode estar perguntando, é claro que é normal crescer os escândalos porque aumenta o número. Mas eu não penso dessa forma. Com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, deveria ter uma qualidade superior. Mas o que nós vemos é que quanto mais cresce, mais a qualidade cai. Era para ser o contrário. Mas aí nós meditando sobre o que anda acontecendo, e nós chegamos à conclusão que a palavra de Deus não é exposta corretamente para as pessoas. A palavra de Deus hoje ela está sendo como uma muleta. Ela está para apoiar os desejos do coração pecaminosos das pessoas, dos desejos egoístas. E quando a palavra não é exposta corretamente, ela dá margem a escândalo, a heresias. E hoje nós temos visto aí, a maioria das pregações na televisão, nos rádios, ela não expõe verdadeiramente a palavra de Deus, mas ela adapta a palavra de Deus às pessoas. Por isso que nós vemos os templos cheios, essas concentrações lotadas de gente. E eu tenho observado isso aí. Mas as Escrituras não é exposta como ela deve ser. Como diz alguns teólogos, a pregação expositiva. O que é isso? É você expor o que Deus quer para nós. Falar o que ela quer dizer para nós, o que ela quer para nós. Mas nós não vemos isso dentro das igrejas, nas pregações, nos rádios, nas televisões. Então eu quero fazer uma leitura aqui com vocês, que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 8, e no versículo 3, e vou fazer a leitura de alguns textos, alguns versículos da palavra. Preste atenção, dizendo assim, no versículo 3 do capítulo 8 de Neemias. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Aí, no versículo 8, diz assim: E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Hoje, quando você vê os pregadores aí pregando, o que eles fazem com a palavra? Dificilmente eu vejo algum pregador explicar texto por texto, palavra por palavra. O que eles fazem? Eles pegam aquele texto e mudam o sentido dela para o sentido que a pessoa está querendo ouvir. Por exemplo, vamos falar um texto aqui que as pessoas gostam de ouvir. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um texto, aí o pregador vai lá e diz lá para o ouvinte que está já com alguma coisa dentro do coração, já está com pensamento em alguma coisa, e ele já está planejado o que ele quer, e aí ele fala: olha, você que é de Deus, você pode tudo naquele que te fortalece. E aí, em vez de pegar a pessoa para levar o conhecimento da palavra, ele faz a pessoa errar mais ainda no caminho. Então, em vez de explicar,
Pegar aquele texto e o contexto daquele texto e explicar corretamente. Outro texto que eles pegam e adapta, são vários textos, estou citando só alguns para você entender. É aquele texto de Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E aí ele não explica corretamente esse texto. Ele não explica. E aí a pessoa vai enganada lá dentro do templo, já está achando que tudo vai correr bem. Mas ele não explicou o contexto daquela palavra. Então por isso que hoje dentro dos templos, dentro das igrejas, por aí, nós temos um grande número de pessoas convencidas, não convertidas realmente. Porque aqui está dizendo no texto que o sacerdote Esdras, que era o sacerdote, ele ia lendo e explicando ponto por ponto. E hoje nós não vemos mais isso aí. Nós vemos as pessoas declarando vitória na sua vida. Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E as pessoas saem daquela maneira, em vez de sair com o coração contrito pela palavra de Deus, falando, não, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não. Ele sai feliz porque ele distorceu a palavra e ele apoiou aquela coisa que estava dentro dele, aquela vontade que ele queria. Ele adaptou a palavra de Deus. Porque nós temos que ter em mente, meu ouvinte, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E aqui nesse livro está os pensamentos de Deus. E nós temos visto aqui na palavra que toda vez que o povo queria alguma coisa, a maioria das vezes a vontade de Deus era contrária ao que o povo queria. Eu falo na minha vida. Na minha vida mesmo foi assim. Às vezes eu pensava que era uma coisa e Deus queria outra. E muitas pessoas às vezes não entenderam. Esses dias eu estava conversando com a pessoa, olha, eu não entendi como que você foi fazer isso. Eu sabia por quê. Porque era a vontade de Deus e depois eu vi o resultado. E assim é com cada um de nós. Você tem que entender, meu amado, que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Ora, se eu estou disposto a obedecer à palavra de Deus, obedecer a Deus, eu tenho que estar disposto a aceitar que os pensamentos dele não são os meus pensamentos. Eu tenho que estar disposto a tomar o caminho que não é o meu caminho. Porque nós gostamos que apoiamos os nossos caminhos. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui. Talvez você vai numa igreja ou numa reunião de pessoas e hoje você não vê as pessoas mais sair de lá compungidas. O que é compungido? Nossa, eu preciso dar um jeito nessa situação. Não, você sai, olha, Deus falou comigo, é isso, Deus confirmou aquilo. Inclusive tem até uma denominação aí que eu vejo as pessoas, eu acho até interessante. Eu vou buscar a palavra. E quando nós chegamos lá, você vê que parece que o pregador já está preparado para falar para os corações das pessoas. Ele não está preparado para falar o que Deus quer. Porque o verdadeiro evangelho, ele não é popular. Porque os caminhos de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus não são os nossos. E nós sempre observamos aqui pelas Escrituras que Deus sempre toma caminho que nós mal imaginamos. Então, meu ouvinte da palavra de Deus, você que é pregador, você que professa que você quer obedecer a Deus, você tem que estar preparado para se despojar de tudo. Eu me lembro, meu amado, meu ouvinte, que quando eu fiz um concerto com Deus, Deus fez um movimento muito grande na minha vida. Você sabia que eu tive que abandonar tudo? No meu caso, Deus mandou eu abandonar tudo. Eu tive que abandonar um emprego estável. Eu tive que abandonar o local onde eu morava.
Porque era para mim. Não estou falando que vai acontecer isso com você. Mas no meu caso teve que acontecer. Deus teve que me tirar de um lugar e mandar para um lugar muito longe. Para depois me trazer de volta novamente. E isso acontece muitas das vezes. Se você pegar a grande mudança que houve na vida dos heróis da fé, você vai ver que foi mudanças radicais. Você vê Abraão. Ele estava lá no meio da família. Deus falou, sai do meio da tua parentela. Sai daí. E depois eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir. Primeiro tem que tomar uma atitude. Ele saiu sem saber para onde ia. Ora, é difícil isso aí. Não é verdade? Moisés, mesma coisa. Teve que sair lá do palácio de Faraó. Teve que abandonar todos aqueles títulos que ele tinha. Ser chamado filho da filha de Faraó. E assim nós... No decorrer da palavra de Deus, você vai ver que os caminhos de Deus eram caminhos estranhos ao nosso senso comum. Você vê o grande rei de Israel, o rei Davi. Ele foi ungido rei por Deus. Mas você vê o caminho que ele tomou. O caminho de sofrimento. O caminho de perseguição. Vários anos Saul perseguindo ele. Será que se fosse conosco hoje, né? Deus tomasse esse caminho. Mas foi nesse caminho que ele escreveu os salmos, que está até hoje, os salmos poéticos maravilhosos que estamos aí contemplando, que está nos abençoando. Esse foi o caminho do sofrimento. Mas, segundo a palavra de Deus, o que vale é o fim. Não é o começo das coisas, é o fim. Eu já fiz um vídeo dizendo que o que vale é o final de tudo. A palavra de Deus é sábia. Adianta você começar bem e terminar mal. Outro também que você viu foi Jó. Teve que passar todo um processo. Ele era um homem justo e temente a Deus. A palavra de Deus diz que ele não existia homem semelhante a ele na terra. E veja o que aconteceu com esse homem, tanta desgraça. E nós ficamos pensando, o caminho de Deus realmente é diferente dos nossos caminhos. E por aí vai, meu amigo. Por aí vai, meu ouvinte da palavra. Então eu espero que você que esteja vendo esse vídeo, você começa a procurar alguém, uma liderança, aquele mesmo que expõe texto por texto a palavra, que explique. Porque como eu li aqui, o Esdras, ele lia e explicava o sentido da palavra para que todos entendessem. Hoje eu vejo as pessoas lerem a palavra. Interessante que eu fico observando, eles lêem, né? E fecha. E aí eles tomam outro rumo. Porque eles usaram as escrituras para apoiar o que eles vão falar. E aí eles não conseguem explicar. Porque se eles for explicar, vai dar totalmente diferente do que você quer. Então por isso que é muito importante, porque se nós seguirmos a palavra de Deus corretamente, nós vamos ter resultados surpreendentes. Eu falo na minha vida que eu tive. Todo mundo achou loucura aquilo que Deus estava propondo para mim. Mas no final Deus me abençoou. Está me abençoando. Então, hoje a palavra expositiva, a pregação verdadeira, está muito difícil. Embora eles venham com a palavra. Todos eles vêm com a palavra. Mas eles não explicam. Nem eles sabem direito. Eles ficam pegando o texto para poder apoiar o modo de falar. O que eu vou falar para o povo? O que o povo quer ouvir? Mas o povo normalmente não gosta da verdade. Lembra que no livro de Jeremias que o povo queria ir para o Egito e foi buscar o conselho de Deus. Deus falou, não, ninguém vai não. Você vai ficar aqui. Aí o povo se rebelou e voltou para o Egito. E aí morreu muita gente, morreram de fome, outros foram perseguidos. Por quê? Os caminhos de Deus não eram os caminhos que ele estava pensando que deveria seguir. E hoje é da mesma forma. Então, meu ouvinte, que está ouvindo a palavra de Deus, quando você lê um texto, você procura saber o que é aquele texto, o que a palavra de Deus quer falar para você. É isso que nós devemos entender. Se você não entendeu, lê lá para cima, volta um pouco do contexto. Porque eu acho tão bonito a pessoa que pega a palavra, a Sagrada Escritura, pessoas que gastam tempo para entender, é debaixo de oração, é orando a Deus, examinando cuidadosamente. Ele pega texto por texto e vai explicando.
Aquelas palavras difíceis, vai lá para o dicionário. As pessoas às vezes não sabem nem o que significa aquela palavra, porque ele tem preguiça de pegar o dicionário. Então, meu amado, se você é um pregador, se você expõe a palavra, você expõe ela como ela deve ser. Não fica tentando adaptar ela ao gosto do povo. Eu acho interessante que eu tenho algumas pessoas, tem um local aí que eu vou lá, quando eu chego lá a pessoa já vem com a Bíblia. Tira uma palavra para mim. Mas eu já sei qual é a intenção. Que essa pessoa ela quer que eu fale alguma coisa que vai agradar ela. Né? É como se fosse um amuleto a palavra. Mas não, nós temos que chegar com a palavra e explicar. Olha, Deus manda falar assim, esse texto está dizendo assim. Se você fizer assim, você vai ter sucesso. Você vai ser bem-aventurado. Então eu senti na necessidade de fazer esse vídeo, porque eu tenho observado muito. Eu tenho observado que as pessoas ficam felizes de ouvir aquilo que elas querem ouvir. Mas elas, muitas das vezes, não gostam de ouvir aquilo que elas precisam ouvir. Então, que esse vídeo, essa reflexão, meu amigo, minha amiga, sirva para você refletir sobre o que Deus quer para você, o que Deus quer para mim. Espero que você tenha tirado bom proveito desta reflexão. Pense nisso.